básico teórico de curvas de Bézier, certo? E como montar um código aqui para avaliar uma curva de Bézier dados vários valores, né, da função paramétrica em pontos de controle. Beleza? Vou falar agora, então, tá, de como usar isso aqui para parametrizar um aerofólio, que dados certos valores de entrada. Então, vou abrir aqui esse código Airfoil Parameterization, ok? Ele vai importar aqui a minha curva de Bézier, ok? E vai avaliar aquelas funções, tá, de avaliação de curva de Bézier, dados as propriedades geométricas de um aerofólio, tá, que eu vou passar aqui para uma função airfoil, ok? Em vários pontos psi, tá, para aquele meu parâmetro de entrada da curva paramétrica, né? Aqui eu vou separar o meu intra e extradurso, então eu vou ter um vetor de pontos de controle para o intradurso e para o extradurso, ok? Ambos fixados nas mesmas posições em x. Então, para parametrizar o meu aerofólio, o que eu vou estar fazendo? Vou pegar uma parametrização que nem essa aqui, certo? Com pontos em x pré-definidos para cada um dos meus pontinhos de controle e mexer só aqui em y para controlar a superfície do aerofólio, tá bom? Outras coisas que eu estou passando aqui, eu vou poder prescrever uma incidência, tá, para esse aerofólio. Daqui a pouco eu mostro como é que a gente aplica isso aqui na geometria desse aerofólio. E eu acho que no final, se não me engano, eu não vou nem acabar usando esse parâmetro na otimização, mas eu vou mostrar para vocês de qualquer maneira como é que se utiliza, certo? E é isso, tá? Só relembrando, tá? Aqui eu estou passando posições em y do intradurso e do extradurso, lower e upper surface, respectivamente, ok? Para controlar nas mesmas posições em x. Só imaginem que para o intradurso essa curva aqui está refletida, tá bom? Ok, o que a gente vai fazer em sequência no código? Tá? Primeiro aqui eu estou deixando que o usuário passe para esse xi aqui, esse vetor de parâmetros, tá? Para avaliar a curva de Bézier, ou um vetor de floating points, certo? Então, ou realmente um vetor de parâmetros variando entre 0 e 1, nos quais eu quero avaliar as minhas curvas para o extradurso e para o intradurso, ou um certo número de pontos, tá? De maneira que esses pontos possam ser aqui automaticamente no código cossenoidalmente espaçados, okay? De um jeito que fique mais concentrado no bordo de ataque e no bordo de fuga, okay? Mais refinado nessas duas regiões, naturalmente como consequência da parametrização, tá? Isso de espaçamento cossenoidal, quem usou a VR já deve estar bem acostumado com a ideia, né? A gente quer refinar mais a nossa representação do aerofólio nas regiões em que tem variações mais abruptas, né? Então, como o bordo de ataque e o bordo de fuga. Então, eu vou concentrar pontos em que eu vou avaliar minha curva de Bézier aqui, tá? E botar poucos pontos aqui bem no meio. Tudo bem? Então, tá bom. Aqui, ó, eu vou começar editando um pouquinho o meu vetor de posições em x, posições em y e posições em z, tá? Para adicionar um ponto em 0, x igual a 0 e y igual a 0, okay? Tanto para a superfície inferior quanto superior, tá? E um ponto em x igual a 1 e y igual a 0, também tanto para a superfície inferior quanto para a superior, ok? Qual que é a intenção disso? Eu sempre vou querer ter um bordo de ataque, tá? Sempre vou querer ter um ponto que está fixo aqui, ok? E outro ponto que está fixo aqui. O meu bordo de fuga vai ter que estar fixo aqui atrás, né? Senão não tem aerofólio, tem um atrosólogo que fica bagunçado. Então eu vou querer variar apenas esses pontos intermediários, que são os que eu vou efetivamente controlar como variáveis da minha otimização. Tudo bem? Então o resto aqui eu já deixo hard-coded como 0. Okay. Por que eu não estou travando também, pessoal? Eu mencionei na última aulinha que eu vou manter este ponto aqui travado em x igual a 0 para que eu possa ter uma derivada aqui, certo? Apontando reto para cima. Então que minha curva aponte reto para cima no bordo de ataque para ter um bordo de ataque redondo. Existem perfis, principalmente de avião supersônico, tá, que são assim. Então, só para dar contexto, eu estou deixando provisão para isso no código. Ok? Mas, então, vamos lá. Voltando para o código, aqui o que a gente está fazendo é bem simples. Tá? Eu só vou adicionar uma incidência. Ok? Adicionando aqui um seno de incidência vezes x na posição y de cada um dos pontos de controle. Tá? Então, hipoteticamente, aqui, se eu quero botar 5 graus de incidência, eu vou shiftar aqui por seno de 5 vezes x cada um desses pontos. Tá? E é isso que eu estou fazendo aqui. Seno de incidência em graus, certo? Vezes a posição em x de cada um desses pontos de controle. E daí eu avalio para todos os pontos do meu vetor xi, tá? A minha curva de Bézier. Então eu vou avaliar para
x, né, vou interpolar aqui x ao longo dos meus pontos de controle, y